Ora viva, boa tarde de novo. E agora vamos continuar. Ficamos aqui acerca do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto significa o amor de Eva. Fruto. E comer do fruto significa ter laços de sangue. Isto, portanto, está relacionado não com um fruto literal, mas um fruto simbólico, que significa amor de Eva. E comer quer dizer ter laços de sangue. Comer do fruto. De facto, Eva deu à luz maus filhos através do seu amor satânico. É daqui que podemos compreender porque todas as pessoas, desde o começo da história humana, todos têm o pecado original. E, como vimos, o batismo não tira o pecado original. O que Jesus pôde realmente fazer foi conseguir limpar o espírito, não o corpo, do pecado original através do renascimento do Espírito Santo. Depois de ele ter ressuscitado, ele prometeu que iria enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um espírito feminino que trabalha com Jesus. E daí é que os cristãos ficaram a compreender que com um batismo, com o renascimento, esse renascimento, o pecado original tinha desaparecido. Mas não. Como vimos, o pecado original é transmitido sempre, de geração em geração, através da relação física. E, portanto, dizer que uma pessoa que recebeu o batismo casa com outra pessoa que recebeu o batismo, todavia, a Igreja Católica diz que este filho nasce com o pecado original. Então, mas como? Se os dois receberam o batismo, o meu pai e a minha mãe, batizados, eu nasci, tive de ir ao batismo. Então, quer dizer, recebi o pecado original. O pecado original não tem solução nenhuma a não ser pelo renascimento, pelo processo oposto ao da queda. Renascimento através dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais são o Messias, a segunda vinda do Messias e a sua esposa. Esses são os pais, os verdadeiros pais. Mas iremos falar disso depois ainda mais tarde. Portanto, o relacionamento entre Eva e o anjo é um relacionamento de uma relação sexual ilícita. E isto foi a queda espiritual. Depois, Eva foi ter com Adão e relacionaram-se os dois a nível físico. Isto foi a queda física. Estas duas quedas. Por isso, Adão e Eva multiplicaram a linhagem do pecado, que é a linhagem de Satanás. Por isso, Jesus uma vez disse isso. Vós sois filhos do demónio. Como? Ele antes tinha dito que nós somos filhos de Deus. Quando orarmos, dizia ele, orai, Pai Nosso. Mas numa outra altura ele disse, vós sois filhos do pecado.
sois filhos do demónio. Ele foi mentiroso desde o princípio e ele é o vosso Pai. Portanto, isto quer dizer que Deus é o nosso Pai porque nos criou. Mas, porque Adão e Eva transgrediram o plano de Deus, o mandamento de Deus, não comais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram devido ao engano, à mentira de Lúcifer, que sabia do plano de Deus. E Lúcifer não manteve lealdade para com Deus, nem com Adão e Eva. Ele foi mentiroso, dizendo, não morrereis. Ele está a dizer certo, não morrereis fisicamente. Pois é, mas nós somos espírito e corpo, podemos morrer espiritualmente. Foi o que realmente sucedeu com o ato sexual ilícito. Compreendeis até aqui? Ora, compreendendo que isto é queda humana, então quer dizer que todos os filhos de Adão e Eva nascem com o pecado original e, portanto, como filhos de Deus e filhos de Satanás. E, para podermos cortar estes laços com Satanás, é necessário renascer. Através do processo de restauração, podemos finalmente libertar-nos do pecado original. Através do renascimento de pais sem pecado. São os verdadeiros pais. Agora, motivação e processo da queda. Os anjos foram criados por Deus antes de qualquer outro ser. Portanto, como dissemos já também antes, o mundo espiritual foi criado antes do mundo físico. Portanto, os anjos já existiam quando Deus criou o mundo físico, de maneira que eles puderam presenciar, puderam ver como tudo foi crescendo, desenvolvendo e etc. E os anjos foram criados com um fim. Deus criou primeiro os anjos antes de criar o universo inteiro. Qual era a missão, a razão por que Deus criou os anjos primeiro? Qual era a missão deles? A missão é que eles foram criados antes como assistentes de Deus, espíritos ministradores, como diz São Paulo, e o assistiram na criação e manutenção do universo. Eles assistiram e ajudaram Deus na criação. Portanto, eles sabem perfeitamente que tudo o que Deus criou, somente que os anjos não pensavam que Deus ia criar o homem e a mulher. Daí que os anjos que foram criados para ajudar Deus na sua criação e para poderem servir os filhos de Deus, Lúcifer teve uma ideia contrária e levou outros anjos com ele. Ele começou a ver que o centro deixaria de ser os anjos e principalmente os arcanjos. E Lúcifer é um arcanjo, ou seja, um anjo que tinha outros anjos sob o seu controle. Arcanjo quer dizer acima de anjo. 3 arcanjos que Deus criou: o arcanjo Lúcifer, Gabriel e Miguel. Depois, o arcanjo Lúcifer caiu e Deus substituiu
pelo arcanjo Rafael. De maneira que os anjos são assistentes, servidores, espíritos ministradores. E nós sabemos que o ensinamento que o cristianismo nos diz é que Deus deu a cada ser humano um anjo chamado o anjo da guarda para o proteger. Portanto, existem bilhões de anjos. Pronto, de maneira que diz assim, na carta aos Hebreus, São Paulo diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Está a falar já daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, daqueles que irão ser restaurados, ser recriados, que são o que é a humanidade. Os anjos, as suas missões e os seus relacionamentos com os seres humanos. Vemos que os anjos tiveram ação, uma ação ativa, agiram de acordo com o plano original de Deus. Os anjos foram enviados a certas pessoas por ordem de Deus para transmitir às pessoas o que Deus queria deles. Enviou a Abraão, enviou os anjos a muitas figuras centrais ao longo da história, e depois a Maria para anunciar-lhe de que ela realmente iria ser mãe, e o anjo Gabriel, chamado anjo Gabriel, e muitos anjos tiveram uma ação preponderante na história da humanidade. Por conseguinte, Deus criou, porque Deus nos criou como a nós, seres humanos, como seus filhos, e nos concedeu o domínio sobre toda a criação, é suposto que nós reinássemos também sobre os anjos. Isto é realmente real. Portanto, Deus, quando criou os seus filhos, Ele estava a colocá-los numa posição superior à dos anjos. Por conseguinte, Eva não se apercebeu que ela era superior ao Lúcifer que estava a enganá-la. Não se apercebeu disso. Porquê? Porque o arcanjo Lúcifer seduziu. Sabem o que quer dizer seduzir? Quer dizer encontrar todos os meios, incluindo mentiras e etc., para poder realmente captar essa pessoa para aquilo que ele quer fazer. E é por isso que o arcanjo Lúcifer passava muito tempo com Eva, e Eva começou a ter uma confiança nele. E por isso tornou-se fácil Lúcifer poder seduzir Eva. Quando nós temos confiança numa pessoa, nós facilmente fazemos o que ele nos pede. Não foi assim, o anjo não chegou junto de Eva e disse: olá, vamos comer do fruto. Era bem creepy. Não foi assim. Foi um longo tempo de sedução, até que Eva, quando ele viu que Eva estava completamente disposta a fazer tudo o que ele queria, nessa altura, ele então seduziu-a e disse-lhe para ela comer do fruto.
E ela respondeu, não podemos comer do fruto porque Deus disse que não. Não morres, nada, não vais morrer. E Eva já estava seduzida completamente pelo arcanjo, ela caiu nos braços de Lúcifer, teve uma relação espiritual entre Lúcifer e ela, e depois dela ter cometido este ato, e vocês dizem, mas como é possível haver uma relação entre espíritos? E eu então, quando dava também os princípios divinos de 7 dias, etc., vinha muitas perguntas, os membros traziam muitas perguntas. Uma das perguntas que eles me davam era esta: oh, senhora, como é possível haver uma relação espiritual? E eu então respondi-lhe assim: tu sonhas? Sim. Esse sonho, quando tu estás a dormir e sentes que alguém vem atrás de ti com um pau para te matar, como é que tu fazes? Corres, não é? E depois, quando estás a correr e cansado, o que é que acordas? Ainda bem que não é verdade. Não é verdade fisicamente, mas espiritualmente é, porque sentiste realmente. Isto é espiritual. Portanto, quando nós estamos a dormir, não é? Nós sonhamos, não é? E o sonho, esse sonho, para nós, é tão real. Isso é, nós quando dormimos, o nosso espírito separa-se do corpo. Mas fica unido, não é? Com um cordão umbilical, de maneira que quando esse espírito começa a estremecer, o corpo acorda, não é? E vê a sua realidade. Afinal de contas, fisicamente não é. Eu pensei que queriam matar, mas era fisicamente. Mas era, não é? Espiritualmente acontece. Portanto, isto é um exemplo para poderem compreender o que é uma relação sexual espiritual. Por exemplo, alguém que realmente sonha muito e pensa, eu gostava que aquele homem fosse meu marido. E começa a pensar, a meditar, a imaginar, etc. Ele pode fazer um pecado. Mas eu não estou a fazer. Sim, o teu corpo está unido ao teu espírito. E que o teu espírito realmente fizer, tu realmente tens isso em ti. Foi a tal relação que nós falamos, a relação espiritual entre Lúcifer e Eva. Compreendes este ponto? É importante perceber que nós, com pensamentos, por isso é que a Igreja ensina: pequei por pensamentos, palavras, obras e omissões. São 4 pontos, não é? Para pecar com pensamentos. Sim, eu posso fazer pecados com pensamentos maus. Fazer coisas que realmente só no meu pensamento existe, mas que estou realmente a consentir nisso. Só quero fazer aqui uma pergunta, porque quando isto foi uma queda espiritual, certo? Mas nós hoje sentimos nos sonhos, mas Eva não estava a sonhar quando isto aconteceu. E daí ser, ou seja, não só no sonho, mas como antes da queda nós podíamos relacionar com os anjos ou com o mundo espiritual como se fossem 2 pessoas físicas. Daí, ou seja, a situação era real, nós é que depois da queda já não conseguimos aceder ao mundo espiritual. É por causa disso, certo? Não foi só um sonho, foi mesmo real. Só que nós perdemos a conexão. Eu estou a dizer o exemplo como é possível uma relação espiritual. Sim. Eu dei o exemplo dos sonhos, sim, os quais nós estamos deitadinhos, sim, o corpo está lá, mas não foi só na cabeça dela. O espírito está a trabalhar. E então pode realmente sentir-se apocantado por algum ou um espírito que o quer fazer mal. Não estou a dizer que não houve relação, que a relação entre Eva e o anjo foi a nível de sonho, não, real, autêntico.
Sim. É só para não gerar essa... Somente que eu dei este exemplo para poderem perceber o que é a relação espiritual. Sim. Em que o nosso corpo está deitado e nós estamos a correr como loucos porque vem alguém atrás de nós, e então aí o espírito ligado ao corpo, e nós acordamos sobressaltados porque estamos neste sonho, não é? Exato. É diferente do Se nós sonho. tivéssemos aquela Todavia, a relação- nível espiritual, pode haver relação sexual. Sim, porque nós é que perdemos a nossa relação com o mundo espiritual. Mas eles tinham, Adão e Eva tinham. Pode haver uma relação sexual, por exemplo, se a pessoa realmente for seduzida por alguém, não é? E ela Sim. concorda, pode haver um pecado a nível espiritual, mas é pecado. Uma relação sexual ilícita também. Porque nós agora Por não, isso é que nós- agora não acreditamos nisso, porque nós não estamos nesse nível que eles estavam. Mas nesse nível eles conseguiam ver. Sim, Mas se agora é houvesse que nós queda, não percebemos conseguimos ver, nada não disso. é? Se nunca tivesse ocorrido a queda, nós conseguimos ver espíritos, ou não? Sim. Sim, não é preciso. Geralmente, quando nós temos sensação de ter algum espírito, não é, que nos está a tentar, nós sentimos, podemos não vê-lo, mas sentimos que há alguma coisa que anda atrás de mim, está sempre ali com aqueles pensamentos. Isto o que é? Isto é tentações a nível de espíritos que nos estão a querer levar para o caminho errado. Isto é possível. Por isso é que dizemos no ato de condenação, por pensamentos, esses pensamentos podem realmente conduzir o nosso espírito para esse caminho que os pensamentos estão a pôr-me. Por isso, por pensamentos, por palavras, obras e omissões. É compreender realmente que nós, se pensarmos em coisas contrárias ao princípio divino, que Deus não concorda, é para o nosso mal. Isso são tentações que podem advir de espíritos maus. Esses, como eu já disse, Lúcifer não caiu sozinho. Ele caiu com a maior parte dos anjos que estavam debaixo dele. O arcanjo Gabriel e Miguel não foram atrás dele, continuaram fiéis a Deus e ao seu plano. Mas muitos anjos seguiram o mesmo caminho que Lúcifer. É por isso que existem muitos maus anjos. Não existe só bons anjos. Desculpa interromper. Só uma coisa aqui. Tem aquele rapaz que eu já não lembro o nome dele na história da Bíblia, que até aquele anjo lhe arrancou a coxa, ou deslocou-lhe a coxa. Eu já não lembro do nome dele. Como é que não percebi? Houve uma luta de um... Jacob, certo? Jacob também teve uma luta com um anjo e arrancou-lhe uma coxa, ou seja, era um ser espiritual. Portanto, a relação entre uma pessoa física e uma pessoa espiritual é real a esse ponto. Dá para deslocar até uma parte de uma Interferir no coxa. corpo físico. Sim. Mas tenho uma dúvida. Esses anjos que disse que eram maus, que também surgiram após a queda ou também durante a queda estavam com Lúcifer? Eles uniram-se em espírito, não é? Com Lúcifer. E depois fizeram o mesmo com as pessoas a seguir, não é? Eu também tenho outra dúvida. O Sr. Liberto disse que os anjos foram feitos para ajudar na criação, não é? Para nos ajudar, Sim, para guiar. proteger e etc. E servir. Então depois como é que o arcanjo Lúcifer começou a desenvolver maus sentimentos? Se na altura ainda não existia a definição do mal, porque não tinha ocorrido a queda.
Deus criou os anjos, mas não os criou já aperfeiçoados. Eles têm de passar pelo período de desenvolvimento também, de 3 etapas. Portanto, não pode interferir da forma. durante esse tempo, Deus não os pode dominar nem impedir de terem a sua própria vontade. Daí que ele desviou-se do plano de Deus e pensou: eu vou ser servo tudo a minha vida. Não. Eu também quero mandar, quero ser. E então, dominando os filhos de Deus, ele pôde realmente ser Senhor. O Senhor deste mundo é o demónio, não é Deus, infelizmente, porque as pessoas não cumprem o que Deus deseja. Compreendem isto? Isto é muito importante perceber. Portanto, Deus criou os seres humanos como seus filhos e nos concedeu o domínio sobre toda a criação, e era suposto que nós reinássemos também sobre os anjos. Portanto, eles eram criaturas de Deus e não estavam no mesmo nível de Adão e Eva, os filhos de Deus. Deus não os criou como filhos, criou-os como ministradores, servos, ajudantes. Portanto, eles, Lúcifer, ao não cumprir a sua missão, não só não cumpriu, como também fez com que Adão e Eva fossem seduzidos, principalmente Eva. Por isso, ao longo da história, a mulher tem sido muito sacrificada. Nos países em que existe o muçulmanismo, a mulher realmente não tem total igualdade entre homem e mulher. A mulher é obrigada a andar com um véu. E este véu cobre-lhe a cara. Porquê? Porque veem que a mulher, eles não sabem a razão última, mas a razão clara. Sabe que a mulher é uma tentação para o homem. Eles pensam assim. Nós, no cristianismo, não pensamos assim. Pensamos que todos temos a mesma igualdade, os mesmos direitos. Mas a mulher tem sido muito sacrificada ao longo da história. Muito. Isso porque foi a mulher a primeira causa da queda do homem. Foi ela que caiu espiritualmente e depois foi ter com Adão e fisicamente também caiu. Caíram os dois. Isto é trágico porque nós todos estamos a sofrer até hoje durante milhões de anos por causa de um erro cometido no começo da história. Portanto, os seres humanos foram criados por Deus como filhos de Deus e é para terem o domínio sobre toda a criação, incluindo os anjos. E é para reinar também sobre os anjos, como disse há pouco. A queda espiritual e a queda física, Deus criou os seres humanos com dois componentes, o eu espiritual e o eu físico. Da mesma maneira, a queda também ocorreu em duas dimensões, a espiritual e a física. Portanto, a queda espiritual, dissemos há bocadinho, foi a queda entre Lúcifer e Eva. Foi com o eu espiritual. E depois, a queda física foi cometida com o eu físico
Adão e Eva. Aqui temos um exemplo da queda espiritual e depois a queda física entre Eva e Adão. Está tudo certo até aqui? Está tudo combinado? Sim. Tá? Depois da criação dos seres humanos, Lúcifer, sentindo que estava a receber menos amor, é que Deus não diminuiu o amor que ele tinha antes de criar Adão e Eva. Ele é que sentiu, tal como numa família, os pais têm um primeiro filho, depois vem o segundo, e eles, quando nasce o segundo filho, o primeiro sente que realmente o amor vai mais para o filho mais novo do que para ele próprio, já é mais velho. É um sentimento que realmente precisa de ser examinado, porque os pais não diminuíram amor nenhum do filho mais velho em relação à vinda do filho mais novo. Não. Não diminui nem 1 milímetro, se pudéssemos medir. Não diminui. Mas é o sentimento de que já não somos o centro. Pronto. Já há mais alguém que os meus pais amam. Não é? Mas não quer dizer que eles amam menos. Mas é que o amor continua a ser o amor paternal. E por isso é que Lúcifer sentiu que Deus, ao criar Adão e Eva, ele sentiu que já não era tanto amado como antes da criação de Adão e Eva. Ele sentiu. Não quer dizer que esse sentimento está correto. Esta é a razão porque Lúcifer sentiu que não queria ficar de parte, queria continuar a receber o amor de Deus e pensou em poder seduzir Eva com a motivação, isto foi a motivação para a queda espiritual. Portanto, Lúcifer, ao cortar-se, separar-se de Deus, abandonou a sua posição natural devido ao seu desejo excessivo. Um desejo excessivo. E Eva, que queria abrir os seus olhos e ficar como Deus antes da altura própria, formaram uma base comum e envolveram-se numa ação de dar e receber, a qual os levou a consumar um relacionamento sexual ilícito no plano espiritual. Está certo até que compreenderam isto? Tá? Isto é muito importante compreender, porque isto nunca, durante milhões de anos, foi explicado. Ainda hoje, o cristianismo e as religiões nunca puderam explicar qual é a origem do mal. Nunca. Compreende? Por isso, tendes a grande bênção de saber coisas que os vossos antepassados nem sequer imaginavam. E não só, mas todos os 8 bilhões de pessoas no mundo não sabem esta verdade. São vítimas de Lúcifer mau, ou seja, de Satanás.
só com a segunda vinda de Cristo, os verdadeiros pais, só aí pode ser. E, na história, o verdadeiro pai descobriu isto e finalmente foi ter com Deus e expôs esta verdade. Sabeis o que Deus respondeu? Disse, não. Pode imaginar. E o que é que o nosso pai respondeu? Não pode ser, é isto. Foi, voltou, examinou, fez tudo, voltou ter com Deus e disse, Deus, isto é a verdade da origem do mal. E Deus, não. Uau! Terceira vez, ele voltou e disse, absolutamente, esta é a causa do mal no mundo. À terceira vez, Deus disse, sim, meu filho, é esta a verdade. Deus testou o verdadeiro pai, quando ele descobriu isto, testou. Deus também faz isso para testar. Um pai, uma mãe ou um professor também testa os alunos. Quando os alunos dizem, é que o resultado está aqui, tudo contente. E ele diz, não, isto está errado. Quando a pessoa fica, está errado. Olha, pronto, está errado. Mas se ele realmente tem a convicção, volta para o professor. Sr. professor, é este é o resultado certo. E o professor diz outra vez, não. Está a testar, a ver se tem a certeza absoluta. De maneira que a pessoa tende a dizer, mas eu tenho a certeza que é isto, então à terceira vez o professor diz, tens razão, é isso mesmo. Então porquê que me disse que não era? Para testar-te, a ver a tua certeza. Deus fez o mesmo com o verdadeiro Pai. Por isso, não foi tão simples como nós podemos imaginar que o verdadeiro Pai recebeu as revelações e começou a escrever tudo. Não. Foi preciso muito suor, sangue, lágrimas, porque ele sabia que era da responsabilidade humana descobrir a queda do homem. Ninguém na história pôde descobrir esta verdade. Ninguém. Por isso, temos de estar muito gratos a quem nos está a dar esta verdade, porque sem ela nós continuaríamos a ser vítimas cegas de Satanás. Portanto, depois de Eva ter caído, como eu já disse, hoje já repeti, e eu vou repetir, ela ficou consciente de que realmente Lúcifer não pode ser o seu marido. Ela sabia que era Adão. E então ela foi ter com Adão. E também seduziu Adão. Também não foi chegar lá, ter com Adão, então vamos passear um bocadito. Ok, vamos aqui fazer uma relação, vamos ter uma relação. Não foi assim. Seduziu também. Depois de o seduzir e ver que ele de facto estava completamente unido com ela, é que realmente tiveram um ato ilícito sexual fisicamente. Portanto, é muito importante na idade da adolescência poder ser seduzidos por pessoas que realmente querem
o bem para eles, mas é o mal para eles e para a pessoa seduzida. Por isso temos de ter muita atenção, muito cuidado para não sermos vítimas como Eva foi de Lúcifer. Aqui diz que Eva caída seduziu Adão na esperança de que, unindo-se a ele, o esposo que lhe estava destinado, ela pudesse libertar-se do medo que a tinha atingido e voltar para Deus. Esta foi a motivação que levou Eva à queda física. Pensando, Adão não fez o mesmo ato que eu fiz com Lúcifer, de maneira que ele está ainda virgem, eu vou unir-me com ele, que é para ver se me tira este medo que eu tenho. Então Adão respondeu e formou uma base comum com Eva, ficando na posição de arcanjo. E eles iniciaram uma ação de dar e receber entre ambos, o que os uniu numa relação física de amor sexual ilícito. Agora vamos falar sobre as consequências da queda humana. Quando os primeiros antepassados caíram, eles ficaram ligados a Satanás por laços de sangue. Aí é que está a razão, porque Jesus disse a vós sois filhos do demónio, porque temos laços de sangue com Lúcifer, com Satanás. Formaram uma fundação de 4 posições centradas em Satanás e toda a humanidade se tornou descendente de Satanás. Jesus proclamou bem claro: vós sois filhos de vosso pai, o demónio. Sois filhos do demónio. Ora, por isso, por esta razão, todas as pessoas que nasceram dos primeiros antepassados, que podem mudar de nome, são os primeiros antepassados que nós chamamos Adão e Eva. Mas esses primeiros antepassados são a origem de toda a humanidade até hoje existente. Ora, todos nasceram destes pais que têm um pecado original. E por isso todos nós herdamos esse pecado original. Porque temos laços de sangue de Satanás. Assim, Satanás, dominando o espírito e o espírito unindo-se com o corpo, os seres humanos são filhos de Satanás, a base de 4 posições centrada em Satanás. Segundo, Satanás domina os seres humanos, por sua vez, dominam todas as coisas e o mundo inteiro está debaixo do domínio de Satanás. Por isso é que São Paulo dizia: toda a criação geme com dores de parto, esperando a vinda dos filhos de Deus. Esperando a vinda dos filhos de Deus. Portanto, somos estes seres humanos dominados por Satanás que estão a dominar a criação. E então dominam a criação com egoísmo. Não é?
querem o seu bem, não interessa quais são as consequências más, querem explorar para si os benefícios que a criação dá, sem se interessar dos seus descendentes, da futura geração. Adão e Eva caíram ainda imaturos, consequentemente este mundo caiu sob o domínio de Satanás. Portanto, Satanás domina o mundo e todas as coisas que são a criação de Deus estão a ser dominadas pelos filhos de Satanás, que são a humanidade. Ora, as atividades de Satanás na sociedade humana. Os parceiros objetos de Satanás são os espíritos maus do mundo espiritual. Quem são esses espíritos maus? São, como eu já disse, todos os anjos que caíram com Lúcifer e todas as pessoas que viveram na Terra e deixaram-se dominar por Satanás, vão para o mundo espiritual e estão unidos com Satanás. São espíritos maus. Os parceiros objetos desses espíritos maus são o eu espiritual das pessoas na Terra. O veículo através do qual o eu espiritual age é o seu corpo físico. Isto é como Satanás, este diagrama explica como Satanás domina as pessoas na Terra. Através dos espíritos maus, atacam o eu espiritual do homem, e o eu espiritual do homem, unido ao seu eu físico, pratica obras más. Por conseguinte, o poder de Satanás é transmitido através dos espíritos maus e manifesta-se nas atividades das pessoas terrenas. Quando olhamos para a guerra Rússia-Ucrânia, podemos ver literalmente que não é plausível, por todos os motivos que se queira encontrar, ir a outro país e massacrar os outros, dominar para ficar, possuir o terreno que essas pessoas têm. Isto é realmente obra do demónio, não é de Deus. O pecado. O pecado, o que é? Como é que se pode definir o que é o pecado? O pecado é uma violação da lei celestial que é cometida quando uma pessoa forma uma base comum com Satanás, estabelecendo assim uma condição para uma ação de dar e receber com ele. Portanto, Satanás, através da ação de dar e receber com os seres humanos, cria uma base comum, e esta base comum é a condição para uma ação de dar e receber, e isto viola a lei celestial. É a violação da lei celestial. Isto é o pecado. Portanto, este pecado que começou com Adão e Eva é transmitido constantemente até à nossa geração de hoje, até hoje, sem parar. Agora vamos falar da classificação dos pecados. Classificação do pecado. Primeiro, pecado original. Segundo, pecado hereditário. O que é isto?
Por exemplo, uma família que cometeu determinados erros, mas outra não cometeu, portanto, a pessoa que nasce nesta família que cometeu asneiras, erros, etc., herda esse pecado que se chama pecado hereditário. Terceiro, pecado coletivo. É o pecado que é cometido não só por uma família, mas por um grupo, uma sociedade, por uma nação, por exemplo. Não é? Chama-se pecado coletivo. E quarto, pecado individual, que é um pecado cometido por indivíduo. Portanto, se duas pessoas têm a mesma idade, têm a mesma educação, podem uma ter pecados cometidos que outra não cometeu. Por isso é que não podemos generalizar todos da mesma maneira. Está certo? Até aqui? Tem alguma pergunta? Pecado original, é claro. Pecado hereditário, também. Pecado coletivo, também. O exemplo, os judeus. Os judeus cometeram um pecado coletivo porque foi o povo judeu que matou Jesus, mandou matar Jesus. Por isso eles sofreram muita perseguição. Até a Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus que foram sacrificados. Muitas pessoas não compreendem, dizem que não foi Deus que classificou isso. Essas pessoas realmente tinham de indemnizar o pecado que cometeram, um pecado gravíssimo. Vamos falar agora, não sei, posso continuar ainda? Sim. As características primárias da natureza original. Eva herdou do arcanjo todas as tendências inerentes à sua transgressão contra Deus, quando ele prendeu por laços de sangue através do relacionamento sexual entre ambos, e Adão, por sua vez, adquiriu as mesmas inclinações que o arcanjo transmitiu a Eva. Por isso, uma vez que o arcanjo separou-se de Deus, Eva herdou o sangue satânico do arcanjo e contaminou Adão também. De maneira que Adão ficou a ser também vítima de Satanás, os laços de sangue satânico. Portanto, estas tendências tornaram-se na causa original das inclinações caídas em todas as pessoas. Elas são as características primárias da nossa natureza caída. As características primárias da natureza caída podem-se dividir em 4 tipos principais. Primeira, falha em tomar o ponto de vista de Deus, tal como Lúcifer não tomou o ponto de vista de Deus, Eva também não tomou o ponto de vista de Deus e Adão também. A segunda característica da natureza caída é abandonar a sua própria posição. Sabem o que quer dizer abandonar a posição? Quer dizer tornar-se superior aos outros, dominar os outros.
Isto é uma característica, a segunda característica da natureza caída. Terceiro, inversão do domínio. Ora, no domínio original era Deus, Adão, Eva e os anjos. Ora, inverteu. Em vez de Deus, passou Satanás a dominar Eva e Adão e todos os seus descendentes. Isto chama-se, portanto, inversão de domínio. E quarto, multiplicação do ato criminoso. Daí o costume de muitas pessoas se justificarem. Os outros fazem, eu também posso fazer. É simplesmente errado. Nós temos de ouvir a voz da nossa consciência e seguir absolutamente a nossa consciência e não o exemplo mau dos outros. Somos responsáveis por isso. A liberdade e a queda humana. O significado da liberdade do ponto de vista do princípio. Não há liberdade fora do princípio. Foi Deus que criou e criou com uma ordem, com uma lei universal. Segundo, não há liberdade sem responsabilidade. Terceiro, não há liberdade sem obras. Isto é muito importante compreender. Não há liberdade fora do princípio, por isso precisamos de saber o princípio divino, isto é, o que Deus realmente quer. Segundo, sentir que não há liberdade sem responsabilidade. Por isso é que, se eu sei que é mau e faço, tenho liberdade para o fazer. Porém, tenho de compreender que tenho de ser responsável pelo ato que está a fazer. E terceiro, não há liberdade sem obras. Estes são o significado da liberdade do ponto de vista do princípio. Falemos agora acerca da liberdade e a queda do homem. Não pode ter sido a liberdade a ser a causa da queda do homem. Está certo? Não foi a liberdade. Nós tínhamos livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Adão e Eva podiam escolher outra coisa. Podiam ter, se Eva não se deixasse seduzir. Eva, logo no princípio, se tivesse dito: afasta-te de mim, estás contra o plano de Deus. Não existia queda. Mas Satanás, muito esperto, sabia, se falar só racionalmente com Eva, ela não vai seguir aquilo que eu quero. Vou seduzi-la. Ela ficar assim, ludibriada, não é? Como também, hoje, muitas vezes as pessoas, o que é que fazem para conseguir seduzir outra? Álcool. Vamos beber um bocadinho de álcool, vamos tomar uma droga, vamos isto. Ficam depois sem consciência, não é? E então ficam sujeitos a todas as aberrações que o outro quer da pessoa. Percebem isto? Por isso é que o verdadeiro Pai nos diz, nos ajuda e diz: não, vocês não tomeis álcool. Porque o álcool faz depois descontrolar a vossa vontade.
Por isso, ele prometeu e pediu, até o reino do céu chegar, não tomar álcool. Quem diz álcool diz drogas. Mesma coisa. É terrível. Portanto, não foi a liberdade que causou a queda do homem. A causa da queda humana, a razão pela qual Deus não interveio na queda dos primeiros antepassados humanos. Já falamos disso, mas agora vamos falar mais explícito. Deus, sendo omnisciente e omnipotente, Deus devia estar a par dos actos desviantes dos primeiros antepassados. Então, por que é que Deus não interveio para impedir a queda humana? Dizemos que Deus, na sua omnisciência e na sua omnipotência, Ele não pode intervir no livre-arbítrio do homem. Porquê? Ele está impedido de ter essa relação com o homem, porque o homem ainda não atingiu o nível de maturidade e de união com Deus. Esta é a razão. Por isso, Deus, indiretamente, através da consciência, pode ajudar o homem a poder realmente fazer desviar de atos não bons. Portanto, Deus sabia que era possível que o homem pudesse desviar do seu plano. Todavia, ele tinha de deixar o homem com o seu livre-arbítrio, porque senão os seus atos seriam atos autómatas. E não é isso que Deus quer. Portanto, ele sabia. Por isso é que deu um mandamento: não comas do fruto. Isto foi uma ajuda para Adão e Eva, uma vez que Deus não podia impedir que eles pudessem se desviar. Deus não interveio, porquê? De maneira a manter o absolutismo e a perfeição do princípio da criação. Isto é a primeira causa porque é que Deus não interveio nos atos desviantes dos primeiros antepassados. Primeiro, absolutismo e perfeição do princípio da criação. Segundo, só Deus é o Criador. Terceiro, de maneira que os seres humanos se tornem nos senhores da criação, eles têm de ter responsabilidade. Por isso, se os seres humanos deixassem ajudar por Deus através do mandamento não comas do fruto, no dia que comeres o fruto, certamente morrereis, se eles tivessem seguido isto, Deus não tinha impedido. Eles, por sua vontade, vamos seguir o conselho de Deus. Mas não foi isso que fizeram. Mas isto é para compreender porque é que Deus não interveio na queda do homem. Por estes três princípios. Porque a perfeição do princípio da criação é absolutamente certa. Segundo, só Deus é o Criador. E terceiro, tornar os seres humanos os senhores da criação. Para isso, eles tinham de realmente mostrar que eram um com Deus. E assim, terminamos o capítulo 2 sobre a queda do homem. Não é muito bonito, pois não? Não é nada.
É triste, não é? Mas, pelo menos sabemos coisa que milhões, bilhões de pessoas não conhecem, nem sabem. Eis porque eu vos disse que somos afortunados, privilegiados, por sabermos coisas que os nossos antepassados desconheciam e que os atuais, as pessoas atuais, ou 8 bilhões de pessoas, desconhecem completamente toda esta verdade. Por isso, o que é que acontece? São vítimas de Satanás. Vítimas. Nós não queremos ser vítimas de Satanás, não é? Nós temos de esmagar, não é, a cabeça da serpente, não é? É assim? É isso. Ok. Muito obrigado pela vossa atenção. Perguntas? Não tem? Eu tenho uma curiosidade. Um dia eu ouvi que depois de isso ter acontecido, mais tarde, Lúcifer pediu desculpa a Deus. E agora Lúcifer já está do lado de Deus, só que Satanás, que é o resto das pessoas que ele tinha levado para o mundo espiritual, não? É como, por exemplo, eu tenho uma doença, não é? E transmiti esta doença a várias pessoas. Depois eu tive um antídoto que me tirou a doença. Já não tenho. Mas as pessoas que a contaminei continuam. É o que está a acontecer hoje. Satanás deu a natureza, não é? Transmitiu a sua natureza. Mesmo que depois eu diga assim, estou arrependido. Mas as pessoas que estão contaminadas continuam. É o que acontece. Está certo? Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas acho que é um bocado estúpida, não sei. Adão e Eva eram os únicos seres humanos que existiam na altura? Ou era, por exemplo, de uma Os comunidade? únicos filhos de Deus. Ok. Podem realmente os cientistas a dizerem que existia outros e mais outros e mais outros, mas eu pergunto, se Deus realmente conseguiu criar todas as coisas mínimas e invisíveis, Ele não pode criar os seus filhos diretamente, sem ter de passar através do macaco, não é? Através disto e aquilo. Os cientistas têm de explicar porque eles não compreendem que Deus, o Criador, fez tudo na perfeição e não há nada que se possa indicar Deus fez mal naqui, Deus fez mal. Não. Fez tudo perfeito. Ele é absoluto e perfeito. De maneira que todas estas histórias, não é? Depois hão de cair por si próprias, não é? Os dinossauros surgiram antes? Os dinossauros surgiram antes. Os dinossauros, o que é que têm? Surgiram antes da queda. Surgiram antes da queda. Eu acho que foi antes. Porquê? Deus, só no fim de toda a sua criação, é que criou Adão e Eva. Está certo? Mas houve alguma razão? Portanto, antes, não é? Na sabedoria de Deus, Ele devia ter algum plano que talvez nós não sabemos, não é? Mas era precisamente para algum fim, não é? Esses animais vieram com algum propósito, mas depois de terem feito o que deviam, desapareceram. Não há mais. Tenho uma dúvida sobre os anjos. Então, Deus queria criar os seus filhos para que ele pudesse sentir o amor, dar e receber. Os anjos, eles eram capazes de amar Deus? Ou era por isso que eles não podiam ser os filhos de Deus? Sim. Eles, por serem criaturas, devem ter um mínimo de respeito, veneração por o Criador. E depois deles presenciarem toda a obra da criação,
eles podiam dizer que eram realmente seres privilegiados que foram criados antes da própria criação. Portanto, tinha de depender deles, era a sua responsabilidade, não é? De dizer: eu devo amar Deus porque me criou primeiro e porque criou todas as coisas. Somente que, como digo, Lúcifer, com a sua inteligência, pensou que realmente podia ser como Deus, dominando os filhos de Deus. E nessa ilusão, não é, fez toda esta tragédia, fez com que Deus fosse, desde o princípio, um ser triste, infeliz. Porquê? Porque não tinha os seus filhos. Os seus filhos foram tirados de Deus e dominados por Satanás. O senhor, durante a explanação, disse que Eva... Não percebi? Durante a explanação, o senhor disse que Eva tinha 15 anos na altura, quando foi seduzida. Eu tinha em mente que eles foram criados já adultos. Ou não? Que Adão e Eva. Sim, sim. Se realmente foram criados já adultos, eles não têm a ideia do que é passar, porque eles caíram foi na adolescência. Portanto, não eram adultos ainda. Está certo? Sim. Caíram antes de chegar à maturidade. Isto implica que eles nasceram, não é? De como? Eu não sei como é que eles, mas era possível eles poderem serem crianças que começaram a desenvolver porque tinham de chegar até a adolescência e depois idade adulta. Portanto, se Deus os criasse já adultos, seria uma outra história. Não estavam a seguir o plano de Deus, que era para crescer, porque Deus disse, depois de criar Adão e Eva, crescei, multiplicai e dominai. Portanto, esta vontade de Deus não poderia ser cumprida por eles. Portanto, não foram criados adultos. Eles tiveram de ser criados através do modo normal de crescer, não é? Até à maturidade. Essa maturidade refere-se a etapas de crescimento do físico. Não percebi? Esse crescimento refere-se, aliás, essa maturidade refere-se ao crescimento físico. Físico e espiritual. Eu pensei que fosse apenas espiritual, porque há fases... Não só. São os dois ao mesmo tempo, porque o homem é espírito e corpo, mas é um. É? Portanto, o espírito, né, domina o corpo, mas é o espírito que compreende a verdade. É no espírito que há livre-arbítrio, não é no corpo. Não é? No espírito. E eu gostaria de saber quanto tempo Adão e Eva viveram, possivelmente. Ora, de acordo com a Bíblia, viveram muitos anos. Tiveram muitos filhos e filhas. Segundo a Bíblia diz, viveram mais de 900 anos. Porém, só as provas que agora vão descobrindo vêm confirmar realmente tudo isso. Mas viveram muitos anos. Mais? Boa. Eu só queria, se eu puder, só adicionar mais um ponto, que eu acho que seria bem legal. Seria nesse ponto aqui, de maneira que só Deus seja o Criador. Isso porque se ele intervisse, né, durante a queda, ele de uma maneira ia aceitar